Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando mecanismos da mediunidade. Hoje vamos falar sobre obsessão, pensamento e obsessão. O estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Gente, olha aqui. Expressamos tal conceito à face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa de si próprio a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Enquanto se não aprimore, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação, a resultante dos próprios erros. Esses desajustes, como é natural, não se limitam à comunidade das células físicas, quando em disfunções múltiplas por força dos agentes mentais viciados e enfermiços, estendem-se muito especialmente à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro ou gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhados dos fenômenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente. Perturbações morais. Não nos propomos analisar aqui as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou as demências senis, claramente necessitadas de orientação médica. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafremias, as oligofrenias e as paranoias, psicoses, neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalaram a evolução moral. Enquanto se lhe mantém a internação no Instituto Físico Transitório, até certo ponto ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Assim, vive na paisagem social em que transita, até que, arredada de semelhante vaso da influenciva decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou, torturada por suas próprias ondas desorientadas a reagirem incessantes sobre centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes, e porque o veículo das células extrafísicas que a servem depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que, em futura existência, dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Zonas purgatoriais. Entendendo-se que todos os delinquentes deixam de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente
gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas das trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las às providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a se lhe recolherem as esferas conscientes que foram homens. Aí permanecem detidas por guardas especializados que se lhes são afins, o que nos faz definir cada purgatório particular como prisão-manicômio em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem, viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros de estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento além-túmulo não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma, à feição de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências envilecidas. Reencarnação de enfermos. Dos abismos expiatórios volvem a reencarnação quantos se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmos. Transportados a novo berço, comumente entre aqueles que os induziram à queda, quando não se vêem objeto de amorosa ternura por parte de corações que por eles renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores, são resguardados no recesso do lar. Contudo, renascem no corpo carnal, espiritualmente jungidos, as linhas inferiores de que são advindos, assimilando-se-lhes facilmente o influxo aviltante. Reaparecem desse modo na arena física, mas via de regra, quando não se mostram retardados mentais desde a infância, são perfeitamente classificáveis entre os psicopatas amorais, segundo o conceito da moral insanity, vulgarizado pelos ingleses, demonstrando manifesta perversidade na qual se revelam, constantemente brutalizados e agressivos, petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção de dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício. Aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se no ambiente humano, enquadráveis entre os psicopatas astênicos e abúlicos, fanáticos e hipertímicos ou identificáveis como representantes de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Obsessão e mediunidade. Tais enfermos da alma, tantas vezes submetidos, sem resultado satisfatório, à insulina e à convulsoterapia, quando recomendados ao auxílio dos templos espíritas, poderão ser tidos como médiuns? Sem dúvida, são médiuns doentes, afinizados com os fulcros de sentimento desequilibrado, de onde ressurgiram para novo aprendizado entre os homens. Por certa cota de tempo, são intérpretes de forças degradadas, às quais é preciso opor a intervenção moral necessária, do mesmo modo que se prescreve medicação aos enfermos.
trazendo consigo as sequelas ocultas da internação na província purgatorial, de que volvem pela porta do berço terrestre, exteriorizam ondas mentais viciadas que lhes alentam as disfunções dos implementos físicos, ondas essas pelas quais recolhem os pensamentos das entidades inferiores a lhes constituírem a cobertura da retaguarda. Apesar disso, devem ser acolhidos nos santuários do Espiritismo por medianeiros de planos que é preciso transformar e ajudar, porquanto um espírito renovado para o bem, a lei do Criador para todas as criaturas, é a peça importante para reajustamento geral dessa ou daquela engrenagem conturbada na máquina da vida. Doutrina espírita. Forçoso é considerar que a atividade religiosa digna e venerável em qualquer setor da edificação humana exprime socorro celeste aos desajustes morais de quantos se demoram à reencarnação, buscando a restauração precisa. Compreendendo-se que elevada percentagem das personalidades humanas traz, no imo do próprio ser, raízes e brechas de comunhão com o pretérito de sombra, através das quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta, a se reavivarem, constantes nos diversos períodos etários que correspondem ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar no corpo terrestre. É justo encarecer, assim, a oportunidade e a excelência do amparo moral da doutrina espírita, como sendo o recurso mais sólido na assistência às vítimas do desequilíbrio espiritual de qualquer matiz, por oferecer-lhes no estudo nobre, no serviço santificante, o clima indispensável de transmutação e harmonização com que se recuperem no domínio dos pensamentos mais íntimos para assimilarem a influência benéfica dos agentes espirituais da necessária renovação. Meus amigos, nós vimos detalhes de vários casos similares nos livros anteriores. Espíritos que foram resgatados dos umbrais, espíritos obsessores, descritos por André, que são encaminhados à reencarnação sem mesmo irem para qualquer colônia. São resgatados e já encaminhados à reencarnação, porque é o melhor que pode ter para eles. É a oportunidade mais sadia para o caso deles, não é verdade? Então, eu recomendo firmemente que leiam todos os livros, se possível na ordem em que foram escritos, porque eles vão num crescente de aprofundamento das situações. Temos aqui todos eles lidos com carinho, onde a gente pode comentar muita coisa. E pode, inclusive, deixar os seus comentários aqui no YouTube, na área própria, certo? Ficamos aqui com esse capítulo e eu aguardo vocês muito em breve. Um abraço.